que é o grande, maravilhoso mestre, né, de todas as programações, é Ele quem está presente, é Ele quem dirige. Nós temos que agradecer e glorificar a Deus unicamente. E é sempre bom nós estarmos na casa de oração e recebermos a orientação dos céus, a orientação do Espírito Santo, e o que Deus tem para nos ensinar essa noite. Inclusive, quando a gente está preparando alguma coisa para pregar para o povo de Deus, a gente aprende também. A gente se sente impactado por aquilo que Deus quer trazer aos ouvidos e à mente do coração do seu povo. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por estar sendo usada por Ele. Porque nós somos imperfeitos, fracos, pecadores, e mesmo assim o nosso grande mestre, o nosso Senhor Jesus, Ele nos usa para pregoar estas verdades a todas as vidas, a todos os corações sedentos pela sua palavra. Eu gostaria de começar nessa noite com uma oração breve, para que nós venhamos a abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias 18. Então, antes vamos orar e abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias 18. Oremos. Grande amado Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede de vida, de saúde, ao lado dos nossos amados e queridos, estando aqui na Tua casa de oração para receber a unção dos altos céus. Que o Teu Espírito fale a nós, não o homem, Senhor, mas que Tu nos dirija naquilo que o Teu povo deve ouvir e aprender esta noite. Que sejamos vasos em Tuas mãos, para que Tu sejas honrado, Senhor, e glorificado através de nossas vidas, para que possamos estar perfeitos, sem máculas, sem manchas, rachaduras, e prontos para recebermos o que Tu tens de melhor, que é a unção do Teu Espírito Santo, para a grande preparação do reencontro. Em nome de Cristo Jesus pedimos. Amém. Amém. Então vamos abrir aqui no livro de Jeremias 18, onde nós vamos começar a ler uma passagem que é muito atual para nós hoje. Muitos de nós conhecemos também essa passagem, já lemos muitas vezes, inúmeras vezes, entendemos o que ela quer dizer, mas sempre cabe ressaltar que toda vez que nós lemos mesmo a mesma passagem, ela sempre nos ensina algo diferente na palavra de Deus. Então vamos ler assim, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Quantos entendem o que essa palavra quer dizer? Levante sua mão. Você entendeu o que quis dizer aqui? O nosso Deus, Ele, desde o início, do ventre da mãe de Jeremias, Ele escolheu Jeremias para ser um profeta, boca de Deus. E Ele escolheu Jeremias para pregar as verdades que estavam distorcidas na mente dos israelitas, que havia se prostituído, se obstinado, idolatrando deuses, fazendo coisas horripilantes aos olhos de Deus, fazendo coisas pecaminosas aos olhos de Deus. Mas o Senhor então Ele chama e prepara aquele menino, aquele bebê, para que se torne um homem e que abra sua boca e fale ao povo de Israel a vontade soberana do Deus Todo-Poderoso. E Ele então chama Jeremias em um determinado momento para descer à casa do oleiro, porque Ele queria ensinar Jeremias sobre algo muito importante. Ele estava descendo à casa do oleiro e viu então aquele homem pegar o barro e com as suas mãos, para fazer um vaso, ele precisa de um processo árduo, trabalhoso, cuidadoso. Aquele oleiro, de certo, percorreu uma distância bastante grande para ir atrás do melhor barro, da melhor argila. E aquele oleiro pega aquele barro,
barro que ele achou no caminho e leva para então trabalhar aquele barro. E eu não sei se vocês já presenciaram o trabalho de um oleiro, mas ele precisa pegar aquele barro e socar, e socar. Depois ele precisa peneirar aquele barro, aquela terra, aquela argila, para tirar todas as impurezas, os grânulos, os pedregulhos, as impurezas. Após ter feito essa peneiração, ele bota aquela argila que está mais purificada, assim, aquelas impurezas, dentro da água. Ele deixa de molho por um tempo, porque aquela argila ela precisa desprender também as novas impurezas que talvez tenham ficado naquela massa. Após sair daquele molho, novamente ela é socada para se tornar homogênea. E quantas vezes forem necessárias que ela seja socada, peneirada, que ela vá de molho, será necessário refazer até que fique uma massa homogênea e preparada, pronta para então ir para a roda do oleiro. Quando ela está homogênea, pura, preparada, aquela massa então é colocada no centro da roda do oleiro. E quando ela está no centro da roda do oleiro, ele começa a moldar. Então ele começa a fazer, a moldar, a dar forma àquele barro que não tinha forma, que era disforme. E conforme ele vai fazendo aquele vaso, se ele percebe qualquer ranhura, bolha se formando, mais uma vez ele volta para o início do processo. Ele pega aquela mesma massa, ele amassa toda novamente e ele começa a socar aquela massa de novo. Ele peneira aquela massa de novo, ele coloca ela no molho e depois ainda ele faz mais uma vez este mesmo processo para que ao colocar no centro da roda esteja aquela massa homogênea, purificada. E quando o oleiro vai formando aquele vaso e percebe que não há ranhuras, não há bolhas, não há problemas que enfraqueçam aquele vaso após estar formado, aí então o oleiro pega aquele vaso e coloca no forno com um calor bastante elevado, para que se forme um vaso, se concretize um vaso. Após fazer isso, o oleiro está com um vaso pronto. E o próprio pode começar a adornar aquele vaso. Aquele vaso pode ser pintado, enfeitado conforme a vontade do próprio oleiro que o fez. E ao final, aquele vaso ele tem um propósito para cumprir. Ou ele serve como um vaso para botar flores, ou um vaso para colocar água, para saciar a sede, ou ainda uma panela para ser feita comida e matar a fome. Ela irá cumprir o seu propósito conforme for o plano do oleiro. O Senhor ensinou isso a Jeremias, mas o Senhor ensinou também que todas as vezes que este vaso estiver imperfeito, estiver rachado, estiver com ranhuras ou bolhas, o mesmo oleiro vai pegar aquele vaso, vai quebrar aquele vaso e vai realizar todo o processo novamente, até que ele tenha o seu propósito de vaso. Jeremias então compreendeu o que Deus estava querendo dizer ao seu povo, à casa de Israel. Que o seu povo havia se desviado, se obstinado, coração incircunciso, duro de cerviz. Estavam se afastando do propósito para o qual Deus havia criado eles. Eles estavam adorando outros deuses, fazendo altares para outros deuses. Eles estavam agindo como um povo que não fora chamado nem eleito pelo Deus Todo-Poderoso. Deus queria dar uma lição. E sabem, queridos, no livro de Gênesis, capítulo 2, 7, nos mostra perfeitamente que todos nós, salvos ou não, viemos do barro. E inclusive, se você pegar no livro de Romanos 9, 21, você vai encontrar a palavra que diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Pois eu digo mais, que os vasos para a desonra são gerados através da semente corruptível de Adão, por causa do pecado, lá no Éden. Já os vasos para a honra, eles são gerados através da semente incorruptível da palavra de Deus, que é o Evangelho eterno. Portanto, aqueles que aceitam o oleiro, aceitam a Cristo Jesus e o seu propósito, estes são gerados como vasos para a honra. Aqueles que não aceitam
não obedecem, não são flexíveis e não cumprem a palavra de Deus e a vontade de Deus para as suas vidas, a palavra é clara, são vasos para desonra. E a palavra ainda diz: ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura lhe dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Questionando as ações de Deus, a vontade soberana de Deus sobre as suas vidas. Eu quero dizer para vocês, queridos, que Saulo, ele era um homem que combatia o próprio Deus, porque ele se dizia um homem de Deus, ele se dizia fariseu dos fariseus, obediente à lei. Era um homem eloquente, conhecedor da palavra, doutor na palavra. Ele se julgava salvo e perfeito diante dos olhos do Pai. Mas ele combatia o próprio Deus, porque ele perseguia e ele desobedecia a Deus, porque ele matava aqueles que seguiam a Cristo Jesus. Ele torturava, ele os fazia blasfemar contra o seu Deus. E ele estava vivendo uma vida julgando-se salvo, perfeito e eleito, mas tinha uma vida completamente contra a vontade de Deus, desobedecendo a vontade do oleiro que o formou. Até que um dia, na estrada para Damasco, onde ele iria mais uma vez perseguir os cristãos que pregavam sobre a salvação em Cristo Jesus, o que o Senhor faz para ele? Se apresenta a Saulo. E um clarão muito forte o cega e ele literalmente cai do cavalo. Ele caiu do cavalo literalmente, queridos. E ao cair do cavalo, o Senhor diz assim: Saulo, por que me persegues? Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E você sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões, queridos? Recalcitrar é resistir, desobedecer, não aceitar a vontade de Deus. E os aguilhões eram uma vara pontuda que se usava para levar os carros de bois, para que eles não se desviassem do caminho. E inclusive com touros ferozes eles usavam, e quando o touro tentava resistir, saía sangrando, porque ele tentava recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, queridos. Dura coisa é resistir contra o propósito e o chamado de Deus na sua vida. Porque se Deus lhe chamou para ser vaso, você tem que cumprir o seu propósito de vaso. E se Deus te chamou para ser vaso de honra, muito mais responsabilidade você tem de obedecer à voz do Mestre. Porque o vaso que o oleiro fez pode ser um vaso pequeno, um vaso grande, um vaso mais largo, ou um vaso mais estreito. Mas você é vaso. E o vaso, ele tem que cumprir o propósito de ser cheio. Cheio da água da vida, cheio da unção do Espírito, cheio do óleo da unção do Espírito Santo. E nós não podemos resistir contra a vontade daquele que nos formou. A palavra é clara. Em Isaías 64, verso 8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu és o oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Todos nós, queridos, somos obras das mãos do oleiro. Só que eu não sei como anda a massa que você é. Se o seu vaso está cheio de bolhas, está cheio de pedrinhas, de ranhuras, rachaduras, eu não sei. Toda vez que precisar, Deus vai quebrar você e vai peneirar você na peneira do oleiro. Vai deixar você de molho, vai deixar você sendo socado pelo oleiro, e Ele vai forjar você até que você entre no forno da justiça de Deus, do caráter de Deus. Porque Deus quer forjar o teu caráter. Ele quer que você seja melhor do que você tem sido. Ele quer que você seja santo. Porque o grande encontro que está prestes a acontecer, queridos, não será para os fracos, aqueles que temem esse encontro. Ele quer que você esteja preparado para que esse encontro seja um encontro de alegria, de regozijo, de júbilo na presença dEle. Que você tenha certeza hoje da sua salvação. Muitos lugares que nós temos andado, nós temos visto que o povo de Deus não tem certeza da própria salvação. Então eu pergunto para você que hoje talvez tenha entrado na igreja de Deus e esteja
com dúvidas da sua salvação, eu quero dizer, então o que você faz aqui? Se você tem dúvida que você está salvo pelo sangue de Cristo, se você crê que Cristo Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, que é o Filho de Deus, você ainda tem dúvida que você está salvo? Então, na verdade, você não é um vaso para honra. Você desonra a Deus duvidando da sua salvação. Porque a salvação, ela nos alcança gratuitamente. Você não precisa fazer esforço para isso. Não é por mérito próprio que você vai receber a salvação e herdar a eternidade ao lado do Senhor. Mas é porque você creu e porque você deixou ser moldado pelas mãos do oleiro. Todos nós somos vasos. Mas nós vemos, queridos, já em Jeremias 19, ali no verso 10 e 11, se você puder abrir e ler comigo, Jeremias 19, verso 10 e 11. Abra sua Bíblia, é bom que você leia, que você veja a nova mensagem que Deus tem. Porque quando Deus então mostrou aquilo para Jeremias, ele viu que o povo ainda continuava endurecido do seu coração, não ouvia a voz de Deus, não se permitia